Graça e paz, irmãos, boa noite. Nós agradecemos ao Senhor por mais uma vez estarmos aqui reunidos, embora apenas digital, mas é uma reunião que realmente vale a pena, porque juntos nós adoramos ao Senhor, agradecemos a Deus por essa primeira parte e agradecemos ao Senhor também por essa palavra que virá. Estamos agradecidos ao Senhor por mais um domingo que Ele nos deu, agradecemos a Deus por cada dedicação, cada trabalho, cada esforço de cada irmão na manutenção das necessidades da igreja como instituição e como corpo de Cristo, e louvamos ao Senhor pelas atitudes de cada um de vocês. Glorificamos a Deus por tudo, pedimos que cada um possa também estar conosco em oração, nesse sentido de que este culto seja para a glória do Senhor e que essa mensagem possa tocar em cada coração e fazer de nós crentes melhores, que louvem e que glorificam ao Senhor. Oremos. Querido Deus, glorioso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, te agradecemos, porque de uma maneira maravilhosa, Pai, o Senhor nos resgatou, fez de nós, ó Deus, teus filhos, mesmo sem nós merecermos. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, te pedimos, o Senhor abençoe grandemente, ó Deus, cada irmão, cada pessoa, Senhor Deus, que vai participar conosco nessa transmissão, que vai assistir, ó Deus, este vídeo, ouvir esta mensagem. Nós te pedimos que somente a tua palavra seja pregada aqui nesta noite, ó Pai, para que o teu nome seja glorificado, que nesta oportunidade, ó Pai, pessoas possam se render aos teus pés, que esta mensagem seja um instrumento, ó Pai, teu, um instrumento em tuas mãos, ó Deus, para que o teu nome seja glorificado. Nós oramos, ó Senhor Deus, e te pedimos também que o Senhor abençoe cada irmão, que haja um verdadeiro crescimento espiritual. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, peço que os queridos abram suas Bíblias para o livro de 3 João. 3 João é um livro que tem apenas um capítulo, são apenas 15 versículos, e nesses 15 versículos nós temos algumas coisas a aprender do Senhor, né? E interessante que são algumas coisas que temos para aprender aqui sobre nós, do Senhor, mas sobre nós, para que nós saibamos como nos comportar na igreja, saibamos como ser crentes que são exemplo, que são instrumentos de Deus aqui nesta terra, que trabalham para a expansão do reino, do reino celestial, que trabalham para a propagação do evangelho da graça. Então, nós louvamos a Deus por este texto de 3 João, e a nossa oração é que o Espírito Santo possa nos conduzir nesta oportunidade. Diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis
que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos de boca a boca. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam, saúda os amigos pelos seus nomes. Nesta oportunidade, nós queremos falar aqui sobre 3 crentes que havia naquela igreja, que foi escrita pelo apóstolo João, já no fim da sua vida. Ali os pesquisadores acreditam que ele escreveu ali por volta do ano 90 depois de Cristo, né? Isso mostra o quanto ele era jovem enquanto apóstolo de Cristo, ali quando foi chamado para o apostolado. E agora, no fim da vida, ele escreve as suas epístolas, e a chamada terceira João, ou terceira epístola do apóstolo João, ele escreve ali por volta do ano 90. E é interessante que ele vai falar nessa epístola sobre 3 crentes, sobre 3 pessoas que, no final das contas, é nosso desejo, nesta oportunidade, que nós separemos o que o apóstolo João fala de cada uma dessas 3 pessoas, de cada um desses 3 membros da igreja, e nós possamos também trazer algum ensinamento para cada um de nós. Podemos selecionar esses 3 personagens aqui e chamá-los de 3 tipos de crentes, e descobrirmos qual ou quais deles nós devemos imitar e qual ou quais deles nós devemos deixar de imitar ou não imitar as suas obras, né? Pois bem, a palavra do Senhor nos diz que o apóstolo João, ele chama a si mesmo de presbítero. Ele escreve na sua epístola chamando a si mesmo de presbítero. E o destinatário é Gaio, a quem em verdade ele ama. E o texto vai levando nos versículos seguintes, ele elogiando este destinatário, ou seja, a pessoa para quem ele escreveu a carta, o irmão Gaio, que era o destinatário dessa carta, membro de sua igreja. E ele diz que ele ficou muito alegre quando os irmãos vieram e testificaram da verdade, como Gaio anda na verdade. O versículo 3 diz: porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Então, a primeira característica que nós vemos aqui de Gaio é que ele deu bom testemunho, de tal maneira que os irmãos deram notícia a João sobre ele, dizendo: olha, Gaio é uma pessoa que anda na verdade, é uma pessoa que ele tem uma vida íntegra. O discurso dele combina com suas obras, combina com suas atitudes. Versículo 4: não tenho maior gozo do que este, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Aqui João, ele tem esse momento de assumir o seu papel de presbítero, ou seja, aquele que por sua idade, por sua experiência com Cristo, ele tem a liderança e se alegra com os seus liderados, se alegra com os seus filhos, se alegra com aqueles que estão andando na verdade. Ele deixa bem claro isso daí para Gaio, o quanto ele está feliz pelo fato de ouvir que o seu filho, aí filho espiritualmente falando, anda na verdade. E o versículo 5: amado, prossegues fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Segunda característica sobre Gaio: ele é uma pessoa que o amor é perceptível, ou seja, seu amor é prático. As pessoas que levaram para João notícias acerca de Gaio, elas testificaram
elas falaram na igreja, chegaram lá na igreja que o apóstolo João pastoreava e disseram: olha, o irmão Gaio, lá da outra igreja, o líder, aquele que está à frente, ele realmente ama de verdade, ele realmente exerce amor, né? Esse aqui é o significado do que João está falando sobre o irmão Gaio, ou o líder, né, o pastor Gaio aí da outra igreja. Versículo 7: porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios, portanto aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores na verdade. Esses versículos 7 e 8 nos mostram que eles, os irmãos, eles tomaram o nome, ou seja, em nome de Jesus, eles testificavam, eles corroboravam como verdade aquelas informações, aquelas ótimas informações que estavam dando para João e para a igreja ali, provavelmente em Éfeso, né? Cerca ali do ano de 90 depois de Cristo. Então essas são as características que nós vemos aqui deste primeiro irmão. Nós veremos ainda uma citação já no final da epístola, nos últimos versículos, mas lá para o final nós veremos também uma outra referência em relação a ele. O que o Senhor tem nos mostrado aqui, o quanto esse homem, ele era íntegro na sua vida, e o quanto ele era dedicado no amor, o quanto ele era dedicado na verdade daquilo que ele tinha recebido, que é a salvação em Cristo Jesus. E o texto continua, agora no versículo 8 e 9, mas vamos trazer logo ao 9, que diz assim: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe, pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Essas palavras aqui, nada elogiosas sobre Diótrefes, mostram que ele era um homem que não tinha a liderança reconhecida por Deus no seio da igreja. Era uma pessoa que queria ter o primado, queria ter a liderança, mas que ele impunha essa liderança pela força, não pela vontade de Deus, mas ele queria, pela sua própria vontade, impor a sua liderança. E aí o apóstolo João, ele fala que vai chegar um momento em que, se ele for até aquele lugar onde a igreja era sediada, ele levaria à memória as coisas que ele faz. Palavras maliciosas, pessoa que não recebe os irmãos, e além de não receber os irmãos, ou seja, não receber aquelas pessoas que foram enviadas pelo apóstolo João, ele ainda impedia, ele ainda usava tanto de argumentos quanto de brutalidade, até expulsando pessoas da igreja que quisessem receber aqueles que fossem enviados ou que foram enviados pelo apóstolo João. Ou seja, era uma pessoa que tinha entrado na igreja, que agia como se tivesse uma autoridade que na verdade ele não tinha, e ele desautorizava o apóstolo João, que àquela altura era o único dos apóstolos ainda vivo. Justamente a última daquelas pessoas que tinham convivido com Cristo e recebido o título de apóstolo e recebido a incumbência de levar a mensagem do Evangelho. Essa pessoa estava sendo desacreditada, era uma pessoa que estava sendo desautorizada por alguém que queria exercer um primado, ou seja, uma liderança que na verdade não lhe era dada por Deus, não lhe era uma liderança naturalmente espiritual, ou seja,
procedida de Deus. Ele buscava essa autoridade sem que fosse verdade ou vontade do Senhor, e ele ainda agia com brutalidade, com aspereza e até expulsando, lançando fora da igreja. As últimas palavras do versículo 10 são: e os lança fora da igreja. Ou seja, aqueles irmãos que queriam exercer o cristianismo puro, aqueles irmãos que queriam mostrar a hospitalidade na prática para com os enviados por João, aqueles irmãos não só eram pessoas que estavam sendo perseguidas por Diótrefes, como inclusive estavam sendo expulsas da igreja. Então esse aqui é o segundo personagem dessa carta, a segunda pessoa sobre quem João fala, e não são palavras nada elogiosas. Nós podemos notar que há uma diferença de comportamento gritante entre Gaio, o destinatário da carta, e Diótrefes, essa pessoa que estava levando problemas para o seio da igreja. Versículos finais. Amado, versículo 11 agora. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Temos aqui apenas um versículo que fala sobre essa terceira pessoa, sobre quem o apóstolo João fala. Já falava de Gaio, Demétrio, e agora o assunto Gaio Diótrefes, e agora o assunto é Demétrio. É interessante que as palavras são poucas acerca de Demétrio, mas são palavras que trazem para nós a ideia de o quanto Demétrio ele era amado por João. O que é que se fala sobre Demétrio aqui? Olha que interessante, e o quanto isso é espantosamente maravilhoso para a glória de Deus na vida de Demétrio. É dito que todos dão testemunho de Demétrio. Todas as pessoas testemunham, todo mundo, não havia alguém que não pudesse testemunhar a favor de Demétrio. Não havia qualquer pessoa que pudesse dizer assim: olha, eu vejo em Demétrio alguém falso, eu vejo em Demétrio alguém que não ama, eu vejo em Demétrio alguém que está fingindo que é crente em Cristo Jesus. Pelo contrário, as palavras são que todos dão testemunho sobre Demétrio. É uma pessoa que o testemunho dele é maravilhoso. E melhora, as palavras sobre ele, mesmo essas palavras sendo tão maravilhosas, a coisa ainda melhora, porque o texto diz assim: até a mesma verdade, ou seja, a verdade testemunha a favor de Demétrio. Olha o quanto é maravilhoso esse testemunho desse homem, porque as pessoas e a verdade testemunham a favor de Demétrio. Esse é o terceiro crente sobre quem é relatado aqui no versículo, nesses 15 versículos da epístola de João. E para essa terceira pessoa também as palavras são muito bem elogiosas, assim como tinha sido para Gaio. Além das pessoas da verdade, o apóstolo João, ele diz: nós também testemunhamos. O apóstolo João aqui já avançado em idade, provavelmente já não tinha mais uma boa visão para ler nem para escrever. Aqui o pronome está na primeira pessoa do plural, nós, ao invés de eu. Então provavelmente ele estava se referindo a ele e à pessoa que estava escrevendo o que ele ditava, ou provavelmente também ele estava falando até da própria toda a igreja de Éfeso, ali onde João vivia,
dizendo: olha, nós testemunhamos bem acerca de Demétrio. E vocês sabem muito bem que o nosso testemunho é verdadeiro. Então nós temos as pessoas que a rodeavam, Demétrio, as pessoas da sua convivência social dentro da igreja, fora da igreja, a própria verdade testemunhando bem acerca de Demétrio, e as pessoas que estavam longe, a outra igreja, a igreja distante de Éfeso, distante de tal maneira que para que houvesse uma comunicação entre as duas igrejas era necessário que fosse escrita uma carta. Então aquelas pessoas também, João e os seus, testemunhavam bem acerca desse homem. Então podemos chamar Demétrio de o homem do bom testemunho. O homem do bom testemunho, do testemunho que glorifica a Deus. E agora a conclusão da epístola, que diz assim, versículo 13: tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos de boca a boca. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam, saúda os amigos pelos seus nomes. Aqui outras palavras que são faladas acerca de Gaio são nos versículos 11 e do 13 ao 15, que mostra que ele tinha um bom trânsito entre os irmãos, de tal maneira que João deixa ao encargo dele para que ele transmitisse a saudação do apóstolo João a todos os irmãos e pelos seus nomes, ou seja, a cada um. Então aqui nós vemos que a igreja, ela era pastoreada, era uma igreja que era trabalhada por uma pessoa que tinha uma ótima memória, que ele conhecia cada um pelo nome, ou que a igreja também não era tão grande assim, de tal maneira que todos ali mais ou menos que se conheciam. Mas a verdade é que a Gaio é dada essa tarefa de saudar um por um, de levar as palavras de saudação do apóstolo João a todos, um por um. Então, nós agradecemos a Deus aqui pela vida desses dois homens, Gaio e Demétrio. Claro que sobre Diótrefes nós não queremos seguir nada. E o que é que nós podemos trazer para nossas realidades hoje, ou para nossa realidade como igreja, para nossas vidas em particular e para nossa realidade como igreja, como crentes em Cristo Jesus? O que é que nós podemos fazer? Em primeiro lugar, ao analisarmos o comportamento, o testemunho desses três homens, nós precisamos nos colocar no lugar de cada um deles e nos colocar como se estivéssemos passando pelos mesmos problemas que eles estavam passando, sempre levando em consideração que a palavra de Deus ela é sempre presente em nossas vidas e ela é atemporal, ou seja, os problemas do passado sobre os quais a Bíblia tratava são os mesmos ou mais ou menos os mesmos problemas pelos quais nós passamos hoje, porque a palavra de Deus fala do relacionamento entre Deus e os homens. O Senhor não muda. O assunto principal da Bíblia é Jesus Cristo, e o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E uma outra coisa que não sofre mudança é o estado pecaminoso do coração humano. Então, mais ou menos os mesmos problemas que as igrejas na época do Novo Testamento enfrentavam são os problemas, ou mais ou menos os mesmos problemas que as igrejas de hoje passam. Tanto de maneira individual, cada irmão com seus problemas, suas dificuldades, suas lutas, quanto também a igreja como instituição. Então, o que é que nós podemos ver aqui? Que podemos aprender com esses irmãos. O que é que eu posso aprender? Como é que eu posso aplicar para a minha vida? Em primeiro lugar, eu devo
ser uma pessoa íntegra. Neste mês agora de maio, nós temos tido uma temática que foi proposta pelas irmãs e acolhida, sobre a família. Como todo ano, na realidade, o tema específico para este mês de maio de 2020 é lute por sua família. E vale notar que uma das melhores, ou se não a melhor maneira de nós lutarmos pelas nossas famílias é termos uma vida íntegra no seio familiar. Sempre lembrando que as pessoas que melhor nos conhecem são justamente aquelas com as quais nós convivemos o tempo todo. Porque são elas que sabem se somos hipócritas ou não. São elas que sabem se somos íntegros ou não. Se nossos discursos são vazios ou não. São as pessoas com quem nós convivemos que sabem se nossos casamentos são de aparência ou não. Se o nosso relacionamento entre pai e filho é tão bom quanto parece ser quando estamos na igreja ou não. Então, a integridade de Gaio aqui, ela serve para nós de exemplo e de ensino. Porque o apóstolo João, ele se alegra, ele diz: porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da verdade, como tu andas na verdade. Isso é integridade. Andar na verdade é você não só falar a verdade, mas também viver a verdade. São duas tarefas dificílimas: controlar a língua para só falar a verdade e viver a verdade. Esse chamado, toda essa palavra de elogio para Gaio, ela serve para nos mostrar o quanto é valioso para o Senhor quando o crente vive aquilo que ele discursa. É claro que nós sabemos que não somos perfeitos. É claro que nós sabemos que nós não temos nenhum calçado da perfeição para que onde quer que nós andemos, nós sigamos a verdade 100%. Ainda estamos presos a esta carne. Mas a boa notícia é que é o Senhor que nos fortalece. A boa notícia é que o Senhor já nos deu todos os instrumentos, toda a instrumentalidade espiritual para nós vivermos a verdade que Ele determina para cada um de nós. Portanto, embora seja o Senhor que nos salva e seja o Senhor que nos santifica, o nosso esforço pessoal, e aqui especificamente sobre este assunto, viver na verdade, é uma tarefa nossa. E o Senhor usa esse esforço para fazer aquilo que já graciosamente Ele dá. Porque no final das contas, o esforço é o instrumento que Ele quer usar, mas é Ele que é o autor e consumador da nossa fé. E é Ele, o Senhor, que quando começa uma boa obra em nós, Ele aperfeiçoa essa obra até o dia de Jesus Cristo. Olha que maravilha! Como é bom nós sabermos que essa responsabilidade, embora esteja sobre nós no que se refere ao nosso esforço pessoal, no final das contas é o Senhor que garante. Portanto, vale muito mais a pena ainda buscarmos viver na verdade como o Senhor manda, pelo fato de que é Ele que garante, é Ele que faz isso. Glória ao Senhor por isso. Versículo 5 nos diz que Gaio, ele procede fielmente em tudo o que faz com os irmãos e com os estranhos. Ou seja, Gaio era uma pessoa que ele cuidava dos irmãos, era uma pessoa que ele fazia o bem para a igreja, mas também quando chegava alguém de fora, ele demonstrava o amor de Cristo. Como isso é atual? Porque nós estamos vivendo uma época, principalmente nesses meses de pandemia, em que todos são chamados para ficarem em casa. Então aqueles que estavam migrando de um país para o outro, eles agora estão em terra estranha, no meio de um tempo estranho. E o crente, ele é chamado para mostrar o amor de Cristo, independentemente
da circunstância em que está vivendo, independentemente de se o tempo é estranho ou um tempo normal. A hospitalidade, o amor, o cuidado, a verdade que este homem vivia era de tal maneira que chamava a atenção, não só das pessoas ali do seu círculo espiritual, do seu círculo eclesiástico, como também ele tinha tempo e tinha força de vontade para dar atenção e cuidado aos de fora. A hospitalidade é uma das características que é necessário que seja vista em todos os crentes. É um dom, é uma instrumentação que o Senhor faz nos cristãos para que os que estão de fora possam perceber que há uma diferença entre nós e os que ainda não se entregaram a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Este homem era cuidadoso e este homem era hospitaleiro. Glória a Deus por isso. Quando este homem agia, ele demonstrava verdade, amor e hospitalidade. São características que nós devemos imitar hoje. Hospitalidade, ela não significa apenas o ato de receber o estrangeiro, não significa apenas o ato de dar guarita ao viajante que vem de longe. A hospitalidade, ela começa primeiro no coração, ou seja, é quando a necessidade do outro toca no nosso coração, então nós nos movemos em direção à solução do problema do outro, porque somos irmãos em Cristo Jesus e somos também instrumentos desse mesmo Cristo Jesus, para que com a pregação do Evangelho e também com as boas obras, chamar outros para fazerem parte dessa mesma irmandade. Então a maneira como nós podemos colocar o exemplo de Gaio em nossas vidas é essa. É a verdade na prática, o amor na prática e a hospitalidade na prática. Maravilha, muita coisa nós podemos aprender aqui com este homem chamado Gaio. Já sobre Diótrefes só são faladas palavras pejorativas, ou seja, era um homem que poderia muito bem estar somando no seio da igreja, era um homem que podia muito bem estar colocando toda a sua capacidade para o crescimento da igreja, mas ele na verdade só pensava na sua própria posição. É alguém que procura ter o primado, ou seja, alguém que buscava liderança e não recebia o apóstolo João nem os seus enviados. Jesus nos chama a sermos servos uns dos outros. Jesus diz que aquele que quiser ser grande no reino do Senhor, que seja servo dos demais. E assim conseguimos ser grandes no reino dos céus. É justamente o contrário dessa liderança forçada que Diótrefes tenta aqui, como é demonstrado em 3 João. Ele procura o primado, ele fala palavras maliciosas contra João e a igreja e os irmãos da igreja lá de Éfeso. Ele impede a hospitalidade, justamente o inverso desta maravilhosa característica de Gaio. Diótrefes, ele faz justamente o contrário. Ele não só não recebia, como ele ainda pela força impedia que outras pessoas recebessem ou dessem hospitalidade àqueles que chegavam. E não só isso, como aqueles que de alguma maneira davam hospitalidade, ofereciam a hospitalidade aos que chegavam da outra igreja, eles eram expulsos.
O texto nos mostra que Diótrefes os lançava para fora da igreja. Quando nós vemos homens, mulheres, pessoas que estão no seio da igreja, mas que não estão tendo um comportamento de cristãos, nós temos de ter a atitude de colocar a nossa bandeira de crente fincada, firmada na verdade e combater aquilo que não é o bom comportamento cristão. São 3 homens que são retratados aqui nesta epístola e infelizmente um desses 3 homens, Diótrefes, ele não é um bom exemplo. E o que nós aprendemos com ele é que nós não devemos colocar os nossos próprios interesses em primeiro lugar. Vimos com Gaio que é necessário exercermos a verdade, exercermos o amor, exercermos a hospitalidade, e com Diótrefes nós temos visto aqui que é necessário nós rejeitarmos a liderança quando ela não é dada pelo Senhor, que é necessário nós rejeitarmos a contra-hospitalidade e que é necessário nós tratarmos uns aos outros com amor. E eu glorifico a Deus porque tenho convivido com muitos irmãos da igreja, da nossa igreja e de outras igrejas, que têm demonstrado essas características que Gaio demonstra. Outras, inclusive, que nós vamos ver também em Demétrio, que nós vamos trazer para nossas vidas hoje, que são vistas em Demétrio. Mas sei também que muitas vezes é necessário nós nos policiarmos nossos próprios corações para não corrermos o risco de agirmos como Diótrefes agia, e assim nós podermos ter uma aproximação maior com o Senhor e uma aproximação maior uns com os outros. Qual é, portanto, a consequência de atitudes como essa de Diótrefes? A principal consequência é a divisão. Aqui nós encontramos um grupo, ou pelo menos um homem, que não arreda pé da verdade. Ele quer viver como Cristo o chamou para viver, então ele exerce a verdade, ele exerce o amor e ele exerce a hospitalidade, independente das consequências e do tamanho do poder que Diótrefes exercia no seio da igreja. Nós encontramos aqui um grupo que tinha ao menos Gaio e Demétrio de um lado, buscando viver a verdade, buscando viver o Evangelho como o Evangelho deve ser vivido, e de um outro lado nós vemos Diótrefes, que provavelmente não estava sozinho, ele querendo colocar a sua própria maneira de enxergar como deveria ser a igreja e como deveria ser o cristianismo. Qual é, portanto, a atitude de nós, ou a atitude do crente do século 21? Olhar esses 3 testemunhos e copiar aquilo que nós vemos em Demétrio e em Gaio e rejeitar aquilo que nós temos visto em Diótrefes. E o versículo 12 diz: todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. O que é que se fala aqui sobre Demétrio? Sobre testemunho. Ao falar sobre Demétrio acerca do testemunho, nós tomamos como um espelho para que seja falado também sobre nós acerca do nosso testemunho, acerca da nossa vida hoje, acerca daquilo que nós precisamos mudar, acerca daquilo que nós precisamos melhorar, acerca daquilo que nós precisamos colocar em prática no que se refere à vontade do Senhor para a nossa vida prática diária. Porque a nossa vida prática diária é que vai determinar se aquilo que nós discursamos é aquilo que nós vivenciamos.
O bom testemunho de Demétrio, ele é alicerçado, ele é confirmado por o todos aqui do texto, a própria verdade e João e seus companheiros. Isso é muito importante porque o fato de João ele ter gastado tanto empenho para relatar e confirmar o bom testemunho de Demétrio é porque provavelmente havia talvez alguém ou um grupo que estivesse achando ali que aquele comportamento de Demétrio estava bom demais para ser verdade, ou alguém que talvez estivesse lançando algum tipo de palavra que fosse denegrir a imagem de Demétrio. O texto não deixa bem claro, pouco nós sabemos, muito pouco nós sabemos sobre esses três personagens, sobre essas três pessoas aqui da igreja destinatária dessa epístola. Mas o pouco que nós sabemos, nós podemos ter a certeza absoluta. João se esforça para deixar bem claro para Gaio e também para os outros leitores que ele acreditava no bom testemunho de Demétrio. Quando nós trazemos para a nossa realidade, quando nós trazemos para a nossa vida esse comportamento e essa vida de Demétrio, o que é que nós aprendemos? Ou o que serve para nós? Que o bom testemunho, ele é percebido pelos irmãos. O bom testemunho, ele não só é percebido, como ele também é testificado pelos que rodeiam. Porque nós somos a luz do mundo e o sal da terra. A luz não deve ser escondida, não é colocada debaixo da cama. E o sal não pode ser insípido, porque se ele não tiver o sabor, ele serve para quê? Ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Nós não somos chamados para neutralidade, nós somos chamados para fincar a bandeira da verdade. Nós somos chamados para fincarmos a bandeira do amor. Nós somos chamados para fincarmos a bandeira da hospitalidade. Nós somos chamados para fincar a bandeira do bom testemunho. De maneira nenhuma nós somos chamados para a neutralidade, porque o crente verdadeiro, ele luta contra esta cultura dentro da qual nós estamos inseridos. E ao lutar contra essa cultura, ele está lutando a favor da sua própria família, porque com suas palavras e com seu testemunho, ele consegue demonstrar para os seus, para aqueles que o rodeiam, quer seja por laços de sangue, quer seja por laços de agregação, que existe uma transformação, existe uma mudança, existe um comportamento digno daqueles que seguem, que amam a Cristo, porque Cristo mudou aquela pessoa, mudou aquele crente, então ele também pode mudar as outras pessoas. O maravilhoso testemunho desses dois homens, Gaio e Demétrio, nos dão esta maravilhosa visão de crentes em Cristo Jesus que sabem lutar, que sabem guerrear pela verdade, que sabem guerrear pelo amor. O que é que nós podemos trazer de mais ainda para nossas vidas? Que este tempo que nós estamos vivendo vai passar, que essas dificuldades pelas quais nós estamos passando vão acabar, e que no final das contas o Senhor vai nos dar força, superação, para que quando pudermos estar reunidos fisicamente, ou aqui boca a boca, como diz o apóstolo João, nós poderemos nos abraçar e nos fortalecer para juntos continuarmos a caminhada do cristão nesta peregrinação, nesta terra, até o dia que o Senhor nos chamar. E isso é maravilhoso aos nossos olhos. Oremos então. Querido Deus, glorioso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, nós te agradecemos por esta bênção que o Senhor nos dá. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor.
Muito obrigado, Deus, porque de uma maneira maravilhosa o Senhor deixa esses 3 exemplos aqui. Um para nós rejeitarmos e 2 para nós seguirmos, nós imitarmos. E nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abençoe grandemente a tua igreja, Senhor. Muito obrigado por tantos e tão maravilhosos irmãos que têm nos rodeado e que têm nos feito ver que há muitos Gaios, muitos Demétrios. Muito obrigado, Senhor Deus, porque isso é um refrigério para os nossos corações. Também te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que todo aquele diótrefes que cada um de nós carrega no coração, a gente possa lançar por terra, jogar fora, renunciar, que possamos nos arrepender cada vez mais dos nossos pecados e andarmos na tua vontade. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.